Como é bom ver antes. Sim. E aí, estamos todos tranquilos, não? Nem um pouco. Né? Super tranquilo. Tranquilidade total. Som graves, médios, agudos. Testando em A, O. Então, em Florianópolis, né, que é a residência de todos nós, lá pelos inícios dos anos 90, os músicos das Aranha, o núcleo que iniciou, tinham afinidade, né, de vários instrumentos. Nós nos encontramos aqui no bairro, no Itacurubi, a maioria morava aqui já. Tinha 3 irmãos na banda, que são 3, o Gazu, o Gerry e o Muriel, então já tinha um núcleo. Eu tinha acabado de me mudar aqui pro bairro, aí o Adalto, o Chico, se uniram essas pessoas em volta da afinidade de fazer música própria. O Muriel tinha composições e tal, era uma coisa que era muito difícil, muito raro na época. A maioria das bandas apostava na música cover, né? No repertório de covers, não tinha... eram poucas as bandas que realmente arriscavam peitar um repertório autoral. E daí nós nos juntamos, começamos com poucas músicas, abrindo shows de outros artistas, às vezes só com 3 músicas, 4 músicas, um repertóriozinho de abertura básico de 15, 20 minutos, né, para não incomodar muito e para ter a oportunidade de tocar, né. E daí a coisa foi crescendo, o repertório foi aumentando, a gente foi fazendo mais shows, assim, festas particulares, né, de amigos que nos convidavam para agitar, para animar a festa. E isso ainda no ambiente amador, né? Não era nada profissional. Com o tempo, a plateia, a gente nem se chamava das Aranha ainda, não tinha os nomes de brincadeira, High Fly Night, Almirante Mirinda, era brincadeira. E aí a coisa começou a ficar um pouco mais séria quando o pessoal começou a realmente gravar, pedir para gravar os shows. E aí o repertório já era um pouquinho maior, a gente já podia se arriscar a entrar, fazer shows completos, né, de 1 hora, 1 hora e meia. E começamos a fazer isso, vender bilheterias, né, ingresso, tocar por uma bilheteria simples, né, às vezes o cachê mal pagava custo, né, geralmente não paga, né, para quem está iniciando o cachê mais é para gasolina, cordas e coisa assim, né, comprar baqueta, comprar pele, manutenção do equipamento, porque é bem difícil no início, assim, tu te manter, sobreviver da música. E daí a gente foi apostando na história, com o passar do tempo, o pessoal foi percebendo que já era uma coisa que poderia dar uma profissão. Gravamos o primeiro disco, né, com o nome das Aranha, e daí a coisa foi tomando um rumo mais profissional, já ganhando cachê, já podendo tocar com o disco, fazer divulgação em rádio, entrando para dentro desse mercado da música, né? Estava meia lua preta, inclinada, cheia de prata. Estava meia lua preta, inclinada, cheia de prata, posicionada sobre a praia da Galheta.
Se juntaram afinidades musicais, gostos musicais, né? Então, eu vim, posso falar da minha bagagem, eu vim da música erudita, da música clássica, né? Eu estudei violino, toquei em orquestras, concertos, então eu tenho essa formação, digamos, técnica e erudita, né? Por parte do instrumento, do violino, que exige isso. E eu também sou roqueiro, gosto de rock and roll, cresci ouvindo um monte de coisa, Beatles, Ramones, aquela bagunça toda de criança. Então essa é uma bagagem. E aí começou a juntar, por exemplo, eu comecei a gostar de samba ouvindo aqui no Das Aranha, ouvindo que a galera gostava de samba e também trazia o rock and roll pra galera ouvir. Então aqui todo mundo foi influenciando e sendo influenciado, né, pelos outros. Eu conhecia muito pouco de reggae, fui conhecer o reggae Bob Marley aqui dentro, né, aqui no Das Aranha. Então aqui é um aprendizado constante de músicas novas, de artistas, porque tem tanta bagagem, tantos músicos, tem tanto artista que a gente não que tem carreira e uma discografia enorme em vinil ainda, e que a gente muitas vezes não conhece ou, né, não teve acesso. Então assim a gente foi jogando, né, trocando ficha e tal. Então Black Sabbath e Bob Marley, entendeu? E João Bosco, sabe, Caetano Veloso, e vai misturando, e assim a gente foi deixando de ser radical, cada um na sua história, e percebendo, né, A corrida da cidade me leva pro quebra-mar. Quando chegar no ouvido eu vou te chamar pra me encontrar de novo na Lagoa Boa, nega. O que bateu foi a vontade de pisar na areia. Eu sou Chico Martins, guitarra e vocal do Das Aranha. Eu acho que o Das Aranha já vem há tempo assim, trabalhando com um público que é de jovens, assim, né? Então, eu acho que desde quando a gente começou, há 25 anos atrás, né, a gente fazia parte da galera que estava nativa na noite, assim vamos dizer, né? A galera que consome música e tal, né? E a gente sempre teve, assim, talvez por uma coisa cultural, herança dos pais e herança do lugar que tu vive, né? Uma ilha que sempre requer proteção, né? Que a gente sempre viu a coisa da invasão, do crescimento um pouco desordenado, desequilibrado. Então essas coisas sempre tiveram muito presentes, né? E como a gente vem de famílias tradicionais também e tal, né? Sempre teve em nós um pouco da preocupação de fazer parte do contexto, de entender a linguagem do momento, ou a linguagem que a juventude absorve, porque a juventude acaba fazendo as principais mudanças culturais, né, e tal, né? São eles que se manifestam, são eles que têm a força e a energia, né, para perceber o que não está funcionando legal e o como pode ser, né, ou como poderia ser se fosse diferente, né? São as pessoas que realmente têm um movimento muito bacana, os universitários e tal, né? Então acho que a gente sempre teve nesse meio de forma até natural, assim, sabes? Porque existe dentro de nós, como músico, como artista também, uma necessidade de tu levar de volta, né, o quanto a música te proporcionou. Pô, eu vou tocar e chego lá, tem 5.000 pessoas, sei lá, ou tem 1.000 pessoas. Ou seja, eu sou um artista e às vezes, se eu falo uma coisa errada lá, talvez as pessoas entendam, né, e absorvam aquilo ali. Então existe uma responsabilidade, né, com aquilo que tu fala nas letras. E ao mesmo tempo, tu também não pode ser muito ditador, sei lá, ou né, existe um limite, existe um
um lugar ali que é sensível entre tu passar alegria, né, que é o lance de tu fazer uma noite musical, às vezes assim, no nosso tipo de música. O show do Das Aranhas sempre foi caracterizado por uma coisa alegre, descontraída, meio liberal, meio hippie, né? Mas dentro de um certo limite também. Então eu acho que é isso, né? Eu acho que o Vagabundo, confesso por si próprio, ele resume um pouco dessa nossa mensagem no sentido de responder a pergunta de vocês, né? Eu acho que é uma forma de tu levar a vida numa boa, mas ter muita percepção do teu mundo em volta, das pessoas em volta de ti, do mundo, dos idosos, das crianças, da juventude, daquilo que não está funcionando no governo, né, das formas que o ser humano está entendendo e agindo para melhorar ou destruir o lugar, né, e as relações onde tu vive, né? Eu acho que está mais por aí. A gente pula no prazer é brasileiro o dia inteiro, a noite inteira acordamos de música. Ilha mostra tudo, quebra-mola mostra todos os teus cheiros, teus doricos, teus temperos, pra fazer caldo de peixe com música. Novos baianos, usina, arte do Brasil. Qualquer tipo de chão é a cama brasileira, rede ou esteira, e é de mola, é de madeira, e balança a noite inteira. Ritmo nós, eu e você, cachichina, xequerê. Como é que é? Nós, eu e você, cachichina, xequerê. Beleza. Eu lamento não ter feito a barba. Vai ser linda assim. Mas daí fica bem natura, né? Exato. Bem largado. Estou em casa, no estúdio, numa segunda-feira, aí terça-feira, né, aliás. Isso, Né? Beleza. É que hoje é a nossa segunda, né? né? Hoje é Ontem foi o meu domingo. off, né? Mas beleza, bora lá então. Daqui a 10 anos, eu tenho certeza de que o som do Das Aranha vai estar rolando, sendo muito curtido. E tem o porquê disso. Pela aquela, talvez, já ouvida história de que o nosso público ele é muito eclético. É a patricinha, o doidão, a criancinha, o coroa, o velho, a nova, a menina, a mistura de gêneros, de pessoas, de sexo, de idade, de cor. Então é muito bom isso. E eu tenho, é muito comum a gente tá cantando independente da música, às vezes é até engraçado, porque tem músicas que eu até não vejo muita conexão com uma criança cantar, talvez, assim, tanta, né? Porque tem outras que são muito, que tem um lado infantil, até da Tartaruga agora, né, com o Tamar, né, Deixa a Tartaruga Nadar. A criançada adorou, né, essa música, ela é uma música gostosa, dançante. Né? Deixa a tartaruga nadar, deixa a tartaruga ir pro mar. Deixa a tartaruga nadar, deixa a tartaruga ir pro mar. Enfim, então eu acho que a gente vai ter um público muito maneiro e bem atual, sabe? E o que me fortalece, digamos assim, o que me faz acreditar, é porque eu conheço uma galera, assim, que são muito atuais. Sei, a palavra moderna às vezes é meio desbotada, mas está no contexto. São pessoas Word que
falam outras línguas e que tentam no meio social, não é questão de ser favorecido, rico, pobre, não é isso não, mas estão no meio social, cultural, que é o mais importante falando de banda, né? E que curtem o som do Das Aranha, que gostam, assim, que a gente vê que não é uma babação, não é, são pessoas bem informadas e que, ao contrário, eu é que sou fã dessas pessoas que gostam da gente. E que são pessoas que eu sempre, vi, às vezes, atrás da tela também. Então, é muito gratificante ter esse circuito junto. Quando eu me entendi por gente, assim, que eu queria... Sabe aquele momento que tu começa assim, o que é que eu quero ser na vida? Será que é ser bombeiro, né? Desde lá de criança a gente tem essa pergunta, né? O que é que eu vou ser, né? O que é que eu quero ser? Então a gente busca a nossa vocação, porque a gente... E eu acho que diz que todo malandro tem sorte, então a minha sorte foi de cair no lugar certo, na hora certa, fazer o que eu gosto, né? Tudo tem um bom e um ruim, não tem nada que é 100%. Você, o músico dorme fora da sua cama. Essa frase, um senhor que trabalha aqui próximo, na prefeitura, um gari, ele falou para mim, eu era músico, mas eu resolvi sair da música porque um músico não dorme na sua cama. Daí eu enxerguei a vida com outro ângulo e vi, realmente é uma responsa, mas beleza. Então, mas é muito gratificante, sabe? Tu vê o retorno, principalmente quando a gente trabalha com autoral, né? Então mando aí o meu incentivo, galera. Né? E eu tenho, daqui a 10 anos, eu acho que o Das Aranha não vai conseguir ter o mesmo impacto. Por quê? Porque essa galera que está começando a música agora estão com uma gama de informação que, moleque de 16 anos desossando uma guitarra, e nós, a gente mal podia ter um violão, cara, ter grana para pegar um violão, ou sei lá, entendeu? Até, não é para criança mexer em instrumento e acabou. Entendeu? Então a gente teve toda uma dificuldade de informação e por desinformação de quem estava tentando ajudar às vezes a gente e não... Mas é outros tempos. E aí a gente correndo para agora, eu não sou mais nenhum moleque, né? Eu sou uma boa ideia, 51, né? Fiz agora em abril. Ótima ideia, né? Mais uma vez, eu percebo assim, Das Aranha, cara, Das Aranha não vai estourar? Daqui a 10 anos, será que Das Aranha vai estourar? Será que Das Aranha já não estourou? Eu sustento a minha família assim como meus parceiros, entendeu? Então a gente tá semeando, não tem vencedor. A mídia hoje ela é muito voraz, muito faminta. Os telespectadores, os nossos, não gosto da palavra fã, nossos amigos, cara, nossos parceiros aí, cara, os caras reclamam da gente, chamam a gente de preguiçoso, dão bronca em nós, cara. E aí no começo a gente quis achar ruim, mas a gente depois assim, cara, olha só essa galera, cara, que vem te dar uma cotoveladeira, cadê o novo som, qual é? Entendeu? Então essa fome, mas isso é aquele papo, cara. Compor uma música às vezes não é só tempo, é baixar ela, entendeu? Tá, quer ser matemático? Vou falar agora então, vamos compor sobre lâmpada. Então, não é muito. Então, o Das Aranha é muito orgânico. Então, e eu acho que música é um pouco assim, né? Claro, depois de a gente ter o tronco do Garapuvu, agora vocês vão entender quem é Manezinho aí, os pescadores, tá? Só existe tempo. É o seguinte, quando tu tem até tirar da mata, jogar lá na areia da praia, lá já meio esculpida, mas tá ainda em meio ali é o momento que o autor chega e diz assim, galera, tem esse tronco, ele já tirou da mata, entendeu? Já não é mais uma árvore, é uma canoa já. Só que, aí um vai lá e traz um remo, o outro bota uma vela e aí começa a onda toda, né? Então até compor ela mesma e ela tá pintada, sequinha, pronta para entrar na água, leva maturação. Não dá para chegar e muitas vezes. Às vezes nasce pronto. Às vezes o cara dá 2 escovadas e fala 2 palavras, todo mundo já para de fazer o que está fazendo e corre para dentro do estúdio. E essa é a música, entendeu? Essa é a busca que a gente tenta sempre trazer para nossa galera. Então é isso aí, galera. Eu acredito que a gente continua envelhecendo, né? Eu sou coroinha agora.
Onde está você, Muriel? Muriel! Muriel! Muriel, para a luz, Muriel! 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 Vocês fazem parte da coisa mais particular de todas, né? Que é o espírito da coisa, né? Eu acho que quem constrói o título de alguma coisa se tornar estadual são as pessoas que fazem parte desse estado, né? Então, esse título do Das Aranhas ser uma banda catarinense é responsabilidade do nosso público de Chapecó, de Joinville, de Criciúma, né? E quando você constrói isso por visitar, por construir essas noites, essas festas com as pessoas, é meio direito adquirido mesmo, né? Tu és a própria relação com eles, tu és a própria arte deles, tu és a própria música deles, né? Ou seja, representar o nosso estado aos poucos, nos tornarmos cada vez mais catarinenses é uma conquista diária da gente, né? Fazer um novo disco é dar continuidade a essa construção de ser catarinense, de fazer música catarinense, né? E é sempre válido lembrar que o Das Aranhas não é somente um dos produtores, né? A gente vem dar continuidade ao processo de música autoral que outros já fizeram e ainda continuam fazendo, como grandes nomes, né? Então nós somos mais uma parte nessa caminhada da construção da música autoral de Santa Catarina. Quando tu fala em resgate, parece que é alguma coisa que está morrendo e pedindo socorro, né? E quando eu vejo a relação da música com o futuro, na verdade é um grupo de pessoas cantando junto, né? Então quando tu consegue promover um lugar onde as pessoas são felizes juntas, eles conseguem cantar e ter a liberdade de saber que o que está do lado está com o mesmo propósito de cantar, então tu começa a construir uma unidade coletiva do bem, onde pessoas vão para cantar. E esse é o grande sentido, sabe, da construção, do que vai acontecer. Eu não vejo muito no que a gente vem resgatar. Eu acho que a gente vem mais, se for para socorrer, é botar o povo para curtir numa boa, num lugar legal. Entendeu? Acho que é disso que a gente mais precisa. Porque a comunidade junta num lugar, ela é muito forte, ela é muito representativa, né? Porque quando a comunidade se junta, todos têm que estar a serviço. A polícia tem que estar a serviço, o bombeiro, todos têm que estar a serviço daquela comunidade. Ninguém está acima daquela comunidade naquele momento. Todos estão a serviço. Caso contrário, isso não é uma sociedade. Isso é um bando desorganizado. No contrabaixo, a estrutura, Adalto.
Bom, a magia que rola aqui é a essência do que se faz aqui, é a música, né? Então, essa paixão e essa força de vontade para superar problemas e diferenças, né? Porque 25 anos de casado com sexo é difícil pacas, 100 é mais ainda, né? Você tem que ceder, você tem que entender o outro, né? É um caminho de pintar uma música, por exemplo, no meu caso, que sou o baixista da banda, pinto uma música, eu faço um contrabaixo. O cara diz, pô, que legal, que maravilha. Passa-se muito tempo, 2, 3, 4 meses, pinta uma outra música, você faz o contrabaixo amarradão e tá achando que é o da tua vida, e o cara olha e fala, puta que pariu, tá uma merda. Então, você tem que assimilar aquilo. Por que esse cara que está dizendo que aquele contrabaixo ali é uma merda deve ser ouvido? Porque ele é o mesmo cara que falou que você foi genial há um tempo atrás. Percepção e amor à música. Então, acho que a gente tem paixão pelo que o outro faz musicalmente. Cada momento que a banda existiu, ela falou de um problema ou de uma coisa bacana do que a gente viu. Que às vezes está acontecendo aqui e no Acre ao mesmo tempo, né? Curiosamente, a gente é uma banda que saiu do lado do mangue, a gente está rodeado pelo mangue. Na mesma época em que sai Chico Sainz, Nação Zumbi, do mangue, ok? Que sai o Mundo Livre S.A., do lado do mangue. Várias coisas muito estranhas. Então, quando eu fiz faculdade, assim, né, e acabei confirmando algumas coisas que eu já imaginava, existe um consciente coletivo, né, que impulsiona essas coisas. Então, a música mais importante é a música que foi feita naquele momento para aquela situação, entende? Não dá para eu dizer uma. Essa uma, para amanhã, vai aparecer. E assim espero. Viver nessa ilha me traz fé. Viver nessa ilha me traz fé. Viver nessa ilha é se arrepiar de vez em quando. Viver nessa ilha é de arrepiar. Mãos ao alto, esse é o morro da lagoa. O passo que tem que passar é de perder de vista, é de perder o fôlego. A noite chegou e o sol deixou suas marcas. A noite chegou e o sol deixou suas marcas. Chale de seco na pele morena, esse homem trabalha no mar. Oh, o manezinho na terra reza no remor.